E aí pessoas, eu sou o Duarte e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou tentar criar um personagem em 3D que possa mais tarde, eventualmente se comprar uma impressora 3D, imprimi-lo, ok? E a minha ideia seria criar personagens que eu adoro e que eu gostava de ter como miniatura, ok? Sim, vai ser tipo no máximo 10 centímetros de altura, ok? O personagem que eu decidi criar hoje foi o Nemesis de Resident Evil 3, acho que é do 3 só. Não sei se ele aparece em mais nenhum. Mas eu optei por criar primeiro um sketch, um desenho, para auxiliar basicamente na criação do personagem 3D. Eu tenho que desenhar o personagem em menos de 20 minutos. Tenho que criar o personagem, o modelo só, sem texturas, sem nada. O modelo 3D em menos de 2 horas e meia. E criar o resto, ou seja, textura, pose, blá blá blá, em menos de 1 hora. Essas são as regras que eu tenho, que é para eu conseguir ter a atenção do tempo que eu vou usar, não é, para criar o personagem. E é isso, sem mais demoras, vamos começar. Para quem não sabe, Nemesis é um personagem que aparece em alguns jogos, mas que teve a origem na história de Resident Evil, sendo ele uma arma orgânica barra biológica. Ele basicamente foi o único T-Nemesis a ser utilizado em combate, ou seja, foi o único experimento que funcionou de todos os T-Nemesis que foram criados. E foi então mandado para Raccoon City para destruir todos os membros da STARS, uma das personagens que ele tentou matar no 3 principalmente foi a Jill Valentine. Este personagem é bem alto e possui tentáculos. Esses tentáculos permitem basicamente apanhar, infectar, barra matar quem ele conseguir, ok? E quem ele quiser. By the way, a versão mais assustadora na minha opinião é do Resident Evil 3 original de 1999. Só para dizer aqui um detalhe. O desenho foi extremamente simples, com algumas formas básicas. Fiz o esboço do personagem e depois fui aplicando apenas mais detalhe nele. Consegui concluir antes do tempo, ficando a sobrar ainda 6 minutos e 20 segundos, o que eu fiquei muito proud. Passando agora para a criação da personagem, eu utilizei o programa Blender. Uma nota muito importante: todos os modelos 3D que forem impressos têm de ser modelados através de uma única forma para não haver partes soltas como detalhes a flutuar. Primeiro comecei com o Round Cube para delimitar as formas base do personagem, nomeadamente posição do tronco, rostos e membros. Fiz também o personagem em V-Pose para ser mais fácil, pois seria mais ou menos a pose final do personagem. Fui alterando entre Edit Mode e Sculpt Mode para o processo ser bem mais rápido para a criação do personagem. Sem falar que utilizei o meu próprio desenho para ajudar a acertar as proporções do nosso Nemesis. Através de Extrudes e Loop Cuts consegui ter uma boa base para trabalhar. Para a cabeça decidi utilizar o Sculpture. Criei vários detalhes na própria cabeça, só que depois eu passei imenso tempo nesta parte porque não estava a ficar como eu queria, estava a ficar muito estranho e por muito que tentasse melhorar não parecia que iria resultar, pelo menos não muito bem, e não naquele momento. Então deixei a cabeça de lado e comecei a trabalhar no corpo. Criei os sapatos e ajustei à base os mesmos para ficar completamente reto. Depois passei para as mãos e braços. Uni os braços ao corpo e criei as mãos com detalhe dos dedos barra garras. Depois de ter concluído as mãos, passei para a parte da construção do casaco. Criei a parte de baixo do casaco, que parecia que estava a usar uma saia ao início. Depois fiz um tal corte para mostrar que era mesmo um casaco. E depois também ajustei algumas partes, como por exemplo a gola. Depois passei para a criação das rugas nas próprias calças, para dar mais dinamismo ao personagem. Essas rugas foram criadas através de extrudes e também com o ajuste de alguns pontos. Tentei seguir as referências para criar um look muito nice, basicamente. Voltando para o rosto, decidi refazer tudo do zero, utilizando apenas o que eu esculpi como base, e isso ajudou bastante, ficou bem mais clean e also dá perfeitamente para encaixar mais tarde no corpo dele. Depois que também criei detalhes no rosto, como os dentes e língua, os próprios agrafos na testa, uni a cabeça ao corpo e decidi também fazer os tentáculos que se encontram à volta do pescoço e que vão também dar ao ombro.
Depois foi só mesmo adicionar os pequenos pormenores, nomeadamente os fechos do casaco e alguns detalhes a mais. Agora, para a criação do rig, optei por criar tudo do zero, através de Bones. Fiz a base do esqueleto dele primeiramente do lado direito e depois renomeei todos os ossos para utilizar a ferramenta de Symmetrize para conseguir ter os ossos do lado direito no lado esquerdo com o nome do lado esquerdo. Depois também desselecionei os ossos e simplesmente fiz o parenting entre o Nemesis, a mesh do Nemesis e os ossos. E pronto, o bicho já pode mexer, já pode nos aterrorizar, óbvio. Para colocar na pose correta foi utilizada apenas uma ferramenta, no Pose Mode, que foi o Rotate. Foi só mesmo rodar os ossos de forma a ficarem na posição correta e pronto, basicamente já está, o personagem já está na pose correta. Para a textura, comecei só por aplicar a textura base, que foi a do casaco. Depois tive que adicionar Mark Seams para ser possível separar a malha para aplicar várias texturas ao mesmo personagem. Depois disso foi só adicionar diferentes texturas para cada parte. Os tentáculos optei também por utilizar um Noise Texture para atribuir mais cores e ficar o mais parecido com o original de 1999. Okay. Para os Final Touches adicionei uma base onde seria possível ele estar apoiado e também adicionei o próprio nome a ela. E done, terminei o nosso Nemesis. Não cumpri o tempo na segunda etapa, que foi a de construção do modelo. Demorei um pouco mais do que 2 horas e meia, porque eu tive que refazer o rosto, óbvio. Mas eu compensei bastante nesta última fase. Enfim, aqui está o meu Nemesis. E este foi o personagem que eu construí neste episódio. O que é que acharam? Claro que foi muito mais inspirado no Nemesis do original de 1999 do que o atual. O atual é muito... Não é assim tão assustador, basically, na minha opinião. Okay? Mas eu estou curioso para saber qual personagem é que querem que eu faça a seguir. Estou a pensar em só fazer personagens de terror, por isso se tiverem algum personagem de terror que gostassem que eu criasse em 3D para miniaturas ou para impressão 3D, digam aí nos comentários e vejo para a próxima. Tchau!